Fala pessoal, agora aqui nós vamos falar sobre tempo gráfico. Nós vimos, anteriormente como é que é formado um candle. Então a partir do candle você começa a formar o gráfico. E o gráfico ele é fractal, ele é dividido por vários tempos gráficos. Então aqui, por exemplo, nós temos um tempo gráfico de 1 minuto. Cada candle desse, que eu ensinei lá como é que ele é formado, cada candle desse ele abre e fecha em 1 minuto. Ele abre aqui e ele fecha aqui em 1 minuto. Igual esse, ele abriu aqui e fechou aqui e levou o tempo de 1 minuto. Nós temos aqui 5 candles de 1 minuto e cada um com sua abertura e o seu fechamento. Esse candle ele não fez pavio, ele abriu aqui embaixo, ele abriu aqui e fechou aqui. Esse outro aqui, a mesma coisa, abriu aqui e fechou aqui, porém ele atingiu uma máxima. A sua máxima veio até aqui, houve força vendedora que trouxe ele até aqui e fechou com esse pavio. Aí aconteceu, no seu fechamento houve a abertura de um outro candle, porém houve muita força vendedora, sugerido aqui, começou a se esgotar e quando fechou deu continuidade a esse movimento daqui, do pavio. Então ele abriu e já foi perdendo força, fechou aqui e abriu outro aqui, continuou perdendo força, bateu aqui, fez sua mínima, voltou, fechou aqui. Tempo gráfico seguinte, formou um candle que deu sua abertura se valorizando e ele fechou aqui. Então, entendendo como é que é formado um candle, você começa a entender como é que é formado um gráfico, como é que é formado um padrão gráfico. E o gráfico ele se movimenta, obviamente, com a formação de candles em ondas. Então, você vai ver o gráfico sempre em padrões ou de alta, quando ele começa a formar topos e fundos ascendentes. Um topo é maior do que o topo anterior, é menor do que o topo que está sendo formado. Igualmente para o fundo, ele vai fazendo uma linha de tendência de alta. Assim como nós vamos ver também gráficos descendentes. São gráficos que definem padrão de baixa, onde os fundos vão sendo menores que os topos e fundos descendentes. E também temos em algumas ocasiões no mercado quando ele começa a se lateralizar, ele vai acumulando, então ele fica num padrão lateral. Isso nós vamos ver mais na frente, mas é para você entender como é que funciona o tempo gráfico e para você entender como é que você vai observar a formação do movimento dos candles, porque é isso que vai definir que rumo o mercado vai tomar, entendeu? Então você formou aqui 5 candles de 1 minuto, esse é um fractal. Estamos aqui falando fractal de 1 minuto. 5 candles de 1 minuto, vai ser calculado uma média desses 5 candles, Aqui, de repente anula esse, e aqui fica um pavio, esse anula um pouco. Aí o sistema vai calcular uma média, e vai formar um candle de 5 minutos. Então, com 5 candles de 1 minuto, você formou um candle de 5 minutos. Isso serve para o tempo gráfico de 1 hora, de 4 horas. Então, quanto maior o tempo gráfico, mais representativo ele é. Então, os tempos menores, obviamente, vão formando tempos maiores. Aqui, 2 candles de 5 minutos vai formar um tempo gráfico de 10 minutos. E assim por diante. O que importa é você entender como é que funciona a formação dos tempos gráficos, para depois a gente começar a analisar o gráfico baseado nessa formação, porque aí você vai começar a traçar linha de tendência, vai começar a observar a movimentação dos candles, você vai ver se eles vão estar acima de uma média X, abaixo de uma média Y, como é que ele está se movimentando, para você tentar definir ou você tentar saber ali qual tendência ele irá tomar, se ele vai subir, se ele vai cair, se ele vai lateralizar, se ele está acumulando. Isso é muito importante para você definir uma entrada no mercado e uma saída também, Bom, então essa aula de tempo gráfico é uma aula que, quando eu tinha dúvida, eu nunca havia achado ela no YouTube e até hoje eu não sei se tem. É uma aula que eu acho fundamental para você começar a entender a movimentação gráfica. E eu estou te dando essa aula de graça. Eu só peço que, se você gostou, você curta e compartilhe. Curtir dando um gostei. E se inscreva no canal para a gente ter aquele incentivo de cada vez trazer mais conteúdo gratuito e de qualidade.